Gênesis capítulo 33, versículos 15 e 16. O texto diz assim: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Hoje eu quero fechar aquilo que eu chamei de trilogia, de 3 mensagens. Nós estamos falando sobre o altar restaurado, e nós falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre rasgar o coração e tantas coisas que são antecessórias ao altar restaurado. E hoje eu quero falar sobre adoração. E eu quero falar que o tema é: verdadeiros adoradores, eles não abrem mão da presença de Deus. E às vezes, o que nós vemos, ainda mais se nós vamos pensar em adoração, até dentro do campo da música mesmo, até criou-se um estigma de que um determinado tipo de música é adoração. E outros tipos de música não são considerados adoração, são considerados outra coisa. Mas, na verdade, adoração não está relacionado a um tipo de música, não está relacionado a um tipo de liturgia ou de estrutura de culto. Adoração está relacionado com nós mesmos, com posições que nós devemos tomar, né? O nosso foco não vai ser a questão da música, né? O nosso foco aqui é olhar para as coisas, o resultado das coisas. Nós não estamos olhando para o que nós podemos fazer, mas efetivamente para o que se pode gerar no nosso coração e, consequentemente, ser feito. E nós precisamos reavivar o entendimento do que é ser verdadeiros adoradores. Muita coisa está no nosso meio, como se fosse a verdadeira adoração. Mas algumas coisas estão aí de maneira muito velada e outras estão de uma maneira muito explícita e aberta, como se essas manifestações fossem de fato adoração. E eu não quero me deter nisso, eu quero usar esse texto para isso. Primeira coisa, seguindo o que está no capítulo 32, um capítulo anterior, nós percebemos aí o povo, Deus irado com o povo. Deus estava irado com o povo de Israel. Ele disse que por muito pouco, que facilmente havia sido trocado pelo povo. Se você olhar nos versículos 7 e 9, nós vamos ver que esse povo, ele estava desviado daquilo que Deus havia dado para eles. Eles haviam se perdido no caminho. E justamente o que estava acontecendo é que Deus queria uma mudança por completo. Se você olhar, por exemplo, Êxodo, capítulo 32, versículos 7 e 9, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí o Israel, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Nós temos aqui 2 coisas. Primeiro, se desviaram daquilo que Deus havia ordenado. O povo abriu mão dos ensinamentos recebidos durante toda a trajetória do Êxodo, ou seja, desde a saída do Egito, tudo aquilo que eles tinham visto e vivido, eles abriram mão. Viram uma série de milagres, viram uma série de ações poderosas do Senhor. Você já imaginou, numa trajetória como essa, ver mar aberto, colunas de fogo guiando à noite,
uma nuvem direcionando durante o dia, o povo reclamando da comida, não queremos carne, porque eles não estavam em 21 dias de jejum. Então eles queriam carne, pastor. E Deus manda carne. E tudo que eles pediam, Deus estava dando. Mas mesmo assim, eles se desviaram daquilo que Deus havia dado para eles, como ordem. Sabe por quê? Porque a relação deles com Deus era uma relação deste benefício. E a segunda coisa, eles fizeram um ídolo em forma de bezerro. Nós vemos aqui esse ídolo como uma secularização ou dessacralização das coisas de Deus e um certo intercâmbio cultural com o Egito. Sabe por que isso estava acontecendo? Porque havia aproximadamente 430 anos que esse povo, o povo de Israel, estava escravizado. E ao fazer um bezerro de ouro, eles estavam muito provavelmente recorrendo a um ídolo do Egito. E aí você pode perguntar, mas por que um bezerro? De onde vem essa ideia para Arão de construir a imagem de um bezerro? Várias civilizações antigas, principalmente na região do Egito, eles tinham deuses que eram touros, vacas e possivelmente também um boi, né? Uma espécie de teologia na Grécia, na Índia e na China, e entre outros países ali de Ásia e Oriente, utilizavam a imagem de um boi, não é? O provável é que Arão, por mais absurdo que possa ser para nós, tenha tentado construir a imagem do touro Apis. Se enfiou num tipo de idolatria, num tipo de sincretismo, porque ele queria buscar algum tipo de relação com o Egito. Nós estamos aqui no meio do deserto. E parece que a coisa não muda. O povo está andando e os anos vão passando e nada muda, apesar de todos os milagres que estavam acontecendo. Sabe o que o povo fez? Vamos buscar referências no Egito. Pelo menos lá, a gente não estava correndo risco de vida, ou passando fome, ou sei lá o quê. Certamente, esse touro Apis, que simbolizava força e fecundidade, era cultuado no Egito. E Arão sabia disso. E aí ele vai e constrói um bezerro de ouro. Por que um bezerro e não um touro? Aí tem uma questão de material. Talvez na coleta de materiais de tudo aquilo que havia pedido, talvez não houvesse material suficiente para fazer um touro. Então, vamos fazer o quê? Um bezerro. Mas a grande questão aqui está a ligação com o passado. Quantas vezes nós, no meio de uma tempestade que nós estamos vivendo, num caminho onde Deus nos coloca para passar por dentro do deserto, nós estamos olhando para o Egito, tentando buscar algum tipo de referência lá. E o Egito. E aí vem a palavra de Deus, o versículo diz: curvem-se diante dele, ofereçam-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Gente, o povo foi longe demais. Além de assumir para eles um Deus substitutivo, eles reputaram a esse Deus a libertação do Egito. Olha que grave essa relação de idolatria. Já não estão mais tratando de reconhecer que o milagre da libertação da vida deles, do Egito, depois de 430 anos, de várias gerações aprisionadas, eles estão dizendo agora: não foi Deus. Foi esse touro aqui, foi esse bezerro. Ingratidão. Idolatria e ingratidão. Com a ingratidão e o pecado,
A ingratidão e o pecado desse povo feriram profundamente o coração do Senhor. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Porque nós não aceitamos que Deus nos permita passar pelo deserto. E quando isso acontece, nós questionamos a Deus, ao invés de questionarmos a nós mesmos, por que nós estamos passando pelo deserto. E o nosso coração e a nossa boca, que foi usada para adorar a Deus, começa a ser usada pelo inimigo, que se manifesta até dentro de nós, com ingratidão. Como podemos ter o altar restaurado no Senhor Jesus, manifestando ingratidão? E aí nós vemos a fala de Deus. Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Sabe o que é um povo obstinado? É um povo de coração duro. É um povo irredutível. Um povo relutante. Um povo em que insiste fazer aquilo que não estava agradando a Deus. O povo que viu tantos milagres. Estava, mais uma vez, relutante com o próprio Deus. E insistindo com essa idolatria, com esse pecado. Mas aí vem o ponto 2 que eu quero falar. Deus se arrepende de matar o povo de Israel. Moisés implorou ao Senhor que não os matasse. E Deus havia dito que iria fazer. Mas aí Moisés vem perante Deus e apresenta 2 argumentos. Argumentos do fundo da alma de Moisés. Primeiro ele diz assim: Deus, olha o testemunho perante o povo do Egito. O que eles vão dizer? Vão dizer que por acaso o Senhor nos tirou do Egito para nos destruir no meio do deserto? Essa foi a primeira coisa que Moisés disse a Deus. Sabe o que ele estava requerendo? Misericórdia. Ele estava requerendo misericórdia. Ele estava: Deus, olha só. O povo vai dizer aí, vai dizer um testemunho ruim contra ti. Vai dizer que o Senhor nos tirou para nos matar no deserto. E o segundo argumento que ele usou, ele foi: Deus, não se esqueça das promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, de fazer esse povo numeroso como as estrelas que estão no céu. Sabe, meus irmãos, antes de buscarmos uma relação com o Egito e as coisas que ficaram naquele passado de onde o Senhor nos tirou para nos levar para o deserto, invoque o nome de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e fala: Senhor, lembro das tuas promessas sobre a minha vida, eu lembro delas, eu quero vivê-las. Senhor, também eu quero te pedir algo. O Senhor não está me trazendo para o deserto para me destruir. Eu sei que aqui o Senhor está me tratando para tirar de mim verdadeiro louvor, verdadeira adoração, porque o Senhor não quer que a gente se relacione com Ele por as coisas que Ele pode nos dar, mas sim pelo que Ele é. É o que o Senhor é. E o que nos torna, então, verdadeiros adoradores? Nós somos chamados para estarmos ocupados com Deus o tempo todo. Conhecer o Senhor é a atividade de maior valor que nós devemos desenvolver. É a experiência da sua presença que está completamente relacionada com o nosso conhecimento da pessoa de Deus. Se nós não queremos a presença de Deus, nós não seremos verdadeiros adoradores. E nós temos o exemplo de Jesus, como Jesus, extremamente cuidadoso e diligente, se relacionava o tempo todo com o Pai.
não abrindo mão de estar na presença de Deus. A pergunta que vem ao nosso coração nessa noite é: o que tem tirado o nosso desejo de buscar a presença de Deus? Contra quais inimigos nós estamos tratando de lutar, ou contra quais inimigos nós estamos perdendo a batalha, porque Ele está nos tirando de buscar a presença de Deus. Sem presença de Deus não há verdadeira adoração. Sem presença de Deus não há altar restaurado. Presença. Jesus, o maior exemplo. Mateus 14, 23, olha o que diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, orando. Aqui nós vemos duas coisas importantes. Primeiro, que Jesus não abria mão do tempo de relação com o Pai, de presença do Pai. Aliás, nós podemos ver três coisas aqui. A segunda coisa, que Jesus gastou muito tempo, porque diz que ele despediu a multidão, e ao anoitecer, ele ainda estava lá orando, tempo de oração, buscando a presença de Deus, porque ele necessitava, mesmo sendo o enviado do Pai, ele necessitava da presença de Deus. Presença. E a terceira coisa que a gente observa aqui, ele estava sozinho. Esse problema de ter dificuldade para buscar a presença de Deus não é um problema atual, é um problema da humanidade. É um problema de todos. É um problema até dos discípulos. Até dos discípulos. Porque o episódio de Jesus no Getsêmani, sofrendo completamente as dores internas de um processo cruel e doloroso que ele ia viver, e ele chama seus 3 amigos, pessoas mais íntimas, discípulos mais amados, fala assim: vem comigo, vamos ao monte. E aí quando ele volta do tempo de oração, como ele encontra os 3? Dormindo. Isso é uma luta buscar a presença de Deus. Outro versículo, Lucas 4, 42 diz: ao romper do dia, Jesus para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistia que não as deixasse. Jesus procurando o tempo fechado, secreto, íntimo com Deus. Verdadeira adoração, altar restaurado, depende, implica em tempos sozinhos com Deus. Eu tenho experimentado coisas tremendas na minha vida vivendo esses tempos sozinhos, porque existem momentos na minha casa que está somente eu e a Jessie. A Jessie é membro da família há 6 anos, é uma cachorrinha. Ela não me atrapalha. E aí, eu oro. Vou para o sofá e oro. Vou para o quarto e oro. E Deus tem falado muito numa outra modalidade, uma modalidade aquática de relação, que é no chuveiro. Quantas vezes eu estou lá tomando banho e aproveitando a lavagem do corpo para lavar, também lubrificar os canais lacrimais. E choro na presença de Deus. Porque eu tenho clamado e pedido a Deus que eu quero presença de Deus sobre a minha vida. Lucas 22, 41, outro versículo fala: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus, ele nos mostra o tempo todo o quão importante é estar na presença de Deus. Passava muito tempo em comunhão com o Pai, e ele nos ordenou fazer o mesmo. Para Jesus, isso significava passar períodos de tempos a só na presença do Pai.
E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estamos assim, pedindo para Deus: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo. E Deus está dizendo assim: eu quero falar, mas você está me buscando no lugar errado. Porque muitas vezes, ou no lugar, por intermédio de outra pessoa, quantas vezes, pastor Rogério e pastores, as pessoas vêm assim e falam: ora por mim. Ora por mim que eu estou precisando de alguma coisa, ora por mim por isso. Não existe, ô pastor, não tem uma palavra de Deus aí para a minha vida, não. E Jesus falando assim: vem até a mim, busca a minha presença, que eu quero falar com você. Existem muitos exemplos. Além de Jesus, que é o maior dos exemplos que nós podemos trazer, nós podemos voltar ao texto base que nós estávamos lendo em Êxodo e ver Moisés também como esse exemplo. E aqui eu quero falar a respeito de uma decisão que deve ser tomada. Voltemos a Êxodo, capítulo 33, versículo 1 e 2. Diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com um juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente o anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Isso, de repente, poderia ter soado bem aos ouvidos de Moisés. Porém, no versículo 3, a gente vê que não foi bem assim. O versículo 3, a gente fica muito claro, né? Porque o Senhor está dizendo: eu não vou com vocês. Eu não vou. Vocês são muito obstinados. Deus estava dizendo assim: vão, possuam a terra, terão todos os benefícios do lugar, todas as bênçãos da minha promessa, terão leite, terão mel, mas não esperem por mim naquele lugar, porque eu não vou com vocês. Provavelmente, o maior dilema que Moisés enfrentou em sua vida foi este. Você já se imaginou no lugar dele? Nós teríamos a possibilidade de obter tudo o que nos fora prometido por gerações. Foi o que Deus falou: olha, vou cumprir a promessa. Nós teríamos o privilégio de liderar os filhos de Israel na conquista daquela promessa. Olha, vai comigo, nada vai acontecer. Eu estou, inclusive, a sequência do texto diz: enviando anjos à frente, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema e consigam chegar lá. Também teríamos concluído uma operação que foi proposta e confiada por Deus a nós, para retirar o povo do Egito e levar à terra prometida. Mas ele teve que ponderar as duas escolhas: permanecer no lugar que os filhos de Israel realmente desprezavam, uma terra contínua de frustração para o povo e para Moisés, mas ao permanecer nesse lugar de frustração, ele ainda continuaria contando com a presença de Deus. Olha que interessante isso. Ele tem a possibilidade de não ir em direção à promessa, e ele poderia ficar naquele lugar onde ele estava, vendo o povo completamente corrompido, abrindo mão das promessas de Deus, olhando para trás e olhando para o Egito, ficar ali, no meio da frustração. E o outro lado era: segue em frente. Vou cumprir todas as promessas na tua vida, todas. Vou cumprir tudo aquilo que eu falei para Abraão, Isaque e Jacó. Vocês vão ter tudo, as casas, os seus pertences, vinhedos, anjos lutando a seu favor, terão abundância de bênçãos espirituais. Mas e aí, qual é a escolha? Escolho a presença de Deus ou escolho as bênçãos? Porque Deus deixa muito claro aqui no texto: eu não vou. Eu não vou. Vão vocês.
Dou as bênçãos para vocês. Que decisão? Qual a melhor decisão a tomar? Moisés faz a escolha, então. E ele faz a escolha certa. No capítulo 33, no versículo 15, ele diz assim: se não fores conosco, não nos envie. Ele já estava decidido. O deserto seria uma consequência da sua escolha pela presença de Deus. Nada era mais importante para Moisés do que a presença de Deus. Ele escolheu. Mas Moisés ainda levanta duas questões, versículo 16. E ele fala assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Mesmo decidido a ficar, Moisés ele fala: Deus, como é que a gente vai saber? Como poderemos nos sentir abençoados por ti se não está conosco? Ou como pode haver bênção tua sem a tua presença? Como pode haver bênção de Deus sem a presença de Deus? É isso que Moisés está dizendo. Que tipo de bênção pode haver decidir viver somente em função dos benefícios e em detrimento à presença de Deus? Quem mais poderá distinguir a mim e a todos dos demais povos da face da terra? Sabe o que ele estava dizendo assim? O que me diferencia, o que nos diferencia de todos os povos da terra é a tua presença, Deus. Sabe, o que te diferencia, o que me diferencia de todo mundo é a presença de Deus. Se nós temos essa presença, nós recebemos um selo diferente, uma força diferente, o Espírito Santo de Deus, e isso nos faz diferente dos demais. Não é como nós nos vestimos, não é como falamos, não são os nossos padrões morais, não é por evitar ingerir alimento ou fazer qualquer coisa, não são as regras e preceitos que vivemos, não são as nossas vindas à igreja. O que nos difere dos demais é a presença de Deus. Sem presença não tem vida em Deus. Não tem vida. Se nós seguirmos adiante, sem a presença de Deus, nós não seremos diferentes de ninguém nesse mundo. Não há diferença. Não há diferença. Nós precisamos da presença de Deus. O que deve, então, caracterizar a nossa adoração? Primeiro, a nossa escolha. A nossa escolha deve caracterizar a nossa adoração. Eu não posso chegar na presença de Deus, eu não posso chegar no altar do Senhor, simplesmente pelas bênçãos que Ele pode me dar. Mas eu preciso chegar ao altar do Senhor, porque eu quero a presença de Deus. Porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Nós não nos assemelhamos a religião qualquer, a nenhum tipo de religião. A relação com Deus até não é uma religião. Muitas vezes a religião é uma forma humana de viabilizar certas coisas, mas o que nós nos relacionamos, nós não nos relacionamos através de religião. Nossa decisão é a presença de Deus. O que deve nos caracterizar, o que caracteriza a nossa adoração é a presença de Deus. Outra coisa que caracteriza a nossa adoração, nós somos chamados para ter comunhão íntima com Deus. O que nós devemos buscar é comunhão íntima com Deus e comunhão íntima com os filhos de Deus, onde a presença de Deus se faz presente. Não existe presença de Deus sem comunhão. Por mais que você busque a presença de Deus individualmente, como o próprio Jesus estava fazendo em todo o tempo, sabe como se manifesta a presença de Deus?
em comunhão. Porque a palavra de Deus diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Perceba que o exemplo é 2 ou 3. 2 já é plural. 3 já é plural, ou seja, é mais de um. 2 é coletivo, 3 é coletivo. A manifestação da presença de Deus se dá na comunhão. Comunhão com o Senhor e comunhão com as pessoas. Nossa vida de adoração também ela deve estar pautada no relacionamento com o Deus das promessas, sim, mas fazer lembrar que as promessas de Deus, elas vão se cumprir e elas não são condicionantes de uma relação com Deus. Eu quero viver com Deus, mas eu não coloco as promessas dele como condicionantes para a minha vida. Nossa vida de adoração deve ser assegurada na opção que nós queremos ver a face de Deus. Nós queremos ver a face de Deus. Não existe outra coisa que a gente queira ou deveria buscar, senão a face do Senhor. Porque se nós tivermos que escolher entre benefício e presença, nós temos que escolher presença, nós temos que escolher a face de Deus, nós temos que escolher estar perto do Pai, nós temos que buscar a presença. Isso deve caracterizar a nossa adoração. Então, o que fazer para não abrir mão da presença de Deus em nossa vida de adoração? Primeira coisa, purificar-nos de tudo que nós fazemos, como nós já falamos esses 2 dias. Segundo, amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus para a tua vida e para a minha. Não adianta a gente ficar buscando algo muito específico e fora da palavra de Deus. Toda a resposta que nós precisamos está na palavra de Deus. Terceiro, deixar os ídolos pessoais. Às vezes um ídolo pode ser a própria profissão. Um ídolo pode ser um filho. Um ídolo pode ser um projeto. Um ídolo pode ser uma ideia. Um ídolo pode ser tanta coisa, pode ser um cônjuge. E nós precisamos abrir mão desses ídolos. Quarto, não sermos mais obstinados, deixar de lado a nossa teimosia, deixar de lado a nossa relutância e entregar tudo nas mãos de Deus para que prevaleça vontade e presença de Deus sobre nós. Querer a presença de Deus, como quinto lugar, é a única e coisa mais importante da nossa vida. Querer a presença de Deus. Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Davi estava afirmando que ele pedia uma coisa ao Senhor, que é estar na presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Sexto, devemos desocupar o lugar que pertence a Deus em nossa vida, que está ocupado por outras preocupações. Existe um lugar especial de Deus no nosso coração, e muitas vezes esse lugar ele está entulhado com as coisas que não são de Deus e não se relacionam com Deus. E não estou falando de coisa errada, eu estou falando das nossas preocupações. Estou falando dos nossos afazeres. Eu estou falando de priorização. Muitas vezes nós priorizamos tudo, fazer tudo. Temos uma série de preocupações. E esse lugar, que é o lugar da presença de Deus na nossa vida, acaba sendo ocupado por tanta coisa. Há um exemplo em Lucas, capítulo 10, versículo 39 e 42, que diz assim:
Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Prioridades. Priorizar a presença do Pai. Sabe, meus irmãos, muitas vezes o Senhor está perto, o tempo todo perto de nós, querendo trazer respostas para a nossa vida, querendo manifestar a sua presença sobre a nossa casa, querendo falar conosco e dar direcionamento para a nossa vida, querendo nos encher da presença dEle, querendo restaurar o nosso altar. E nós estamos ocupados com tanta coisa e não estamos dando espaço para o que Deus quer fazer. Mas nessa noite, eu quero te convocar a abrir esse espaço ao Senhor, para que você clame pela presença de Deus na tua vida. E que você saiba que o mais importante é viver a presença de Deus e não os benefícios dele. Há muito mais na presença de Deus. Há muito mais na fala, no abraço, no respirar do Senhor Deus, do que em qualquer coisa que Ele possa te dar. Se algo que é tremendo, que nós podemos fazer com o nosso pai humano, que é ter um abraço de um pai, que é poder repousar a cabeça no peito de um pai e receber carinho, receber amor, se isso é tão tremendo com o nosso pai terreno, isso é tremendamente extraordinário com o nosso Pai Celeste. Busquem a presença de Deus. Mantenham-se focados no alvo que é Cristo. Alegres pelo que Ele já te deu, ainda que a presença do Senhor queira se manifestar na tua vida no meio do deserto. Ainda que seja um deserto. A presença do Senhor é superior a qualquer bênção que Ele possa te dar. Mas é na presença de Deus também, quando nós nos relacionamos com eles completamente desinteressados, que vem bênção e promessa de Deus sobre a nossa vida. Quero te convidar a ficar em pé. Quero convidar